TH Entrevista dessa semana recebe a pedagoga Danúbia Silvestre, que vai falar com a gente sobre um assunto muito importante, a deficiência intelectual e suas metodologias de inclusão na educação infantil. Danúbia, seja bem-vinda ao TH Entrevista. A educação infantil, já por lei, já garante essa inclusão, né, dessas pessoas com necessidades especiais, mas tem muita gente que acredita que elas são incapazes de aprender, e isso não é verdade, né? Existem algumas metodologias inclusão mesmo pedagógica que facilitem o ensino a essas crianças. Isso mesmo. Hoje é um grande mito a gente falar sobre essas deficiências intelectuais, porque as pessoas já acham que isso é uma doença. E não é uma doença, isso é só um déficit de atenção que os alunos têm, que é quando o QI deles é abaixo da média de acordo ali com a idade e a faixa etária de cada aluno. Danúbia, isso é um assunto que já vem mobilizando toda a sociedade, inclusive a comunidade escolar, né? Isso é como deve ser a inclusão dessas crianças na educação. Quando a gente fala de inclusão, a gente pensa em vários contextos, né? E, infelizmente, hoje, a nossa educação, principalmente a nossa educação pública, ela deixa muito a desejar nesse quesito da inclusão, porque nem sempre estão preparados para receber esses alunos que apresentam esse tipo de deficiência. Então, isso faz com que o professor ele não consiga ter metodologias assertivas para acompanhar aquele aluno, uma vez que, por lei, como foi dito aqui, o aluno ele precisa estar em sala de aula e a gente precisa ter recursos para atender a essas necessidades dos alunos. Isso é um papel já da educação inclusiva, né? Como isso está sendo abordado pelos professores? A abordagem, ela deveria ser uma coisa muito mais simples, digamos assim, pelo fato de que isso é algo que está incluso dentro das normas da educação, né? Mas, como as escolas não estão preparadas o suficiente para atender, então, deixa muito a desejar. Os alunos que apresentam esse tipo de deficiência, eles precisam ter um acompanhamento especial dentro da sala de aula. Porém, ele não tem que ser excluído da metodologia que é para um aluno que não apresenta nenhuma deficiência. Pelo contrário, é preciso que a escola ela crie essa metodologia de forma assertiva, atendendo aí as necessidades características desse aluno que apresenta essa déficit de atenção. E isso é algo que precisa ser trabalhado diariamente. A gente não consegue trabalhar isso hoje e amanhã, não. Não, é uma coisa contínua, que precisa ser sempre trabalhado, atualizado, para que cada vez mais esse aluno ele consiga desenvolver as suas habilidades da melhor forma possível, assim aumentando o seu nível de aprendizagem de forma positiva. Você que já está aí no mercado, já trabalha na educação infantil, você acredita que as escolas, os gestores, eles estão preparados para receber esses alunos ou ainda falta muita coisa para melhorar essa inclusão? Olha, eu queria muito poder acreditar que estamos 100%, mas infelizmente, e não é por falta de querer dos gestores, dos diretores, dos professores, é simplesmente pelo fato de que eles não têm a acessibilidade que deveriam ter para aumentar o seu engajamento dentro desse processo quando se fala da deficiência, né? Porque isso é um estudo que ele é muito minucioso, a gente precisa ter um apoio de forma geral, que começa da família para a escola, que é quando a gente começa a trabalhar família versus escola. Por quê? Porque isso inclui muito o lado também emocional da criança, do adolescente que apresenta esse tipo de deficiência. E se ele não trata isso em casa, quando ele chega na escola, é muito mais difícil de tratar porque lida com o emocional, mexe muito com ele o fato dele entender que ele não está conseguindo desenvolver. E ali ele começa a achar que ele não é capaz. Então, isso precisa começar de casa e na escola precisa ter mais esse apoio, esse resgate com a mesa de professores, de diretores, de gestores, para que toda essa equipe tenha um preparo positivo e obtenha os resultados que são necessários. Então é que a gente fala nessa questão, né, que
a inclusão é essencial na teoria, né? Mas na prática ainda falta muita coisa, né? Quais são os principais desafios que vocês, professores, têm? Os principais desafios hoje é a gente conseguir atender essa turma no sentido de que esse resultado ele seja melhor dia após dia. Justamente pelo fator de que a escola, no geral, ela não tem todo o suporte que precisa. Então, isso dificulta bastante nessa evolução. Então, cada dia, nós que somos da área da educação, precisamos nos adaptar àquilo que a gente tem e não àquilo que a gente precisa. Porque nem sempre o que a gente precisa vai estar lá como suporte. Então, a gente tem que sempre estar reinventando metodologias, estratégias, para que a gente consiga, de fato, atender a esse público. Nessa metodologia, é muito importante desenvolver um plano de aula que tenha as características do aluno, né? Sim. É o que a gente chama do plano de ação, né? A gente tem ali um plano de ação e, inclusive, hoje a gente tem novas metodologias através da BNCC que ela atende muito a esse público, porque a ideia hoje da BNCC é fazer com que o aluno ele busque o aprendizado e não seja levado diretamente para ele como era na nossa época, né? Hoje evoluiu muito, então uma atividade o aluno precisa pesquisar, procurar, para ele poder entender o que ele está fazendo. A gente não entrega pronto para ele, ele vai precisar buscar. Então a BNCC ela ajuda muito nessa prática porque ela faz com que o aluno trabalhe o seu cognitivo diariamente. Danúbia, ainda existe preconceito em relação a esses alunos na sala de aula, esses alunos na escola? Existe. Existe e é muito triste falar sobre isso, porque assim, são pessoas como todos os outros que estão ali, né? E quando a gente vê que acontece, das vezes, os próprios colegas não estarem ali dando aquele suporte, que aí eu volto para a fala quando eu falo do emocional, porque os colegas acabam retraindo aquele aluno e muitas vezes esses alunos não querem voltar para a sala de aula, o que dificulta mais ainda aquilo que a gente já tinha começado a fazer, né? Uma semana ele vai estar bem, vai estar evoluindo, mas aí vem um coleguinha, tira uma piada, ele erra uma tarefinha, e aí todo aquele trabalho vai ali por água abaixo, porque é preciso ser trabalhado isso dentro e fora da sala de aula, e não apenas com aquele aluno que tem a deficiência intelectual. Precisa ser trabalhado também com aquele aluno que não tem, para que ele entenda que o colega dele, o amigo dele, é normal igual a ele. Não existe diferença nesse meio. Só existe ali algo de cognitivo. A aprendizagem dele é um pouco mais lenta do que a do que não tem a deficiência. E isso também precisa ser trabalhado. É um corpo aí que envolve muitas estratégias dentro até da escola, com assistência social, com psicólogo, com psicopedagogo, para que a gente consiga realmente resgatar esses alunos e que eles entendam que eles são capazes, né? Esse trabalho multidisciplinar é muito importante, né? E são desafios diários que os professores encontram, né? Exatamente, são desafios diários que a gente nunca para, né? É sempre um dia após o outro, devagarzinho, para que a gente... estar presente. Sim, a família precisa estar presente e ela precisa entender que o papel dela ali é fundamental tanto quanto do professor, né? Porque disciplina é uma coisa, educação é outra, né? Então a família precisa estar pronta. Primeiro a família precisa aceitar, Lucas, que a criança ou adolescente ele tem aquela deficiência, entendeu? Aceitar e dar condições para que ele lide com isso no dia a dia. Existem muitas famílias que quando tem algum parente, filho, sobrinho, enfim, que apresenta algum tipo de deficiência, eles super protegem, achando que estão ajudando. Mas, pelo contrário, a superproteção não é um suporte que você dá para que o seu filho ele consiga desenvolver as habilidades. Porque na superproteção ele vai entender que ele é incapaz de algumas coisas. E que na escola ele não vai ter o pai, ele não vai ter a mãe, ele não vai ter esse aparento familiar. Então, é preciso
conversar com essa criança para que ela entenda que dentro da sala de aula ela vai lidar com vários tipos de pessoas e ela precisa estar preparada para isso, né? Então é aquela coisa que a gente volta para família e escola, porque é um trabalho conjunto. Para a gente encerrar, você falou de emoções. É importante, muito importante, de fato, criar formas para esses alunos trabalhar as emoções dentro e fora da sala de aula, né? Sim. Quando a gente fala de emoções, a gente, principalmente hoje, né, pós-pandemia, isso vem sendo uma tarefa muito difícil, porque os alunos já vêm aí de uma emoção muito abalada devido à pandemia, né, ficou em casa, não teve suporte, não tinha como sair de casa, né? Então ali ficou aquele medo, aquela angústia. E trabalhar as emoções é extremamente importante para que ele consiga desenvolver. Porque quando a gente não está bem num dia, a gente não consegue desenvolver nada. Então, imagine uma pessoa que já tem uma deficiência intelectual, que está ali abalado com alguma coisa que aconteceu e ele não tem aquele aparato emocional. Como é que vai ser aquilo? Então, é muito importante trabalhar isso através da psicologia, da psicopedagogia. Hoje a gente tem um ensino que é muito bom, que é trabalhado através da neuropsicopedagogia e a neuropedagogia, que ele trabalha justamente as células do cérebro, que é para entender de forma assertiva qual é o problema que aquela criança tem, porque através disso a gente consegue desenvolver as habilidades e as metodologias para que o aluno consiga ter um avanço contínuo ali. Então, assim, hoje a gente tem muito recurso que, infelizmente, muitas pessoas desconhecem da neuroeducação e ela existe justamente para esse público que apresenta alguma deficiência. Então, é também importante que isso seja trabalhado no aluno. Isso já são características do novo modelo de escola, né? A gente viu esse termo recentemente e já são características desse novo modelo, né? Isso. Faz parte aí do novo modelo e que eu acredito como pedagoga que esse modelo ele vem realmente para contribuir de forma muito positiva dentro da educação. Eu acredito que a gente vai conseguir aí ter um avanço muito positivo quando se tratando do neurológico da criança, do cognitivo mesmo, né? Porque aí é parte da tecnologia. Tecnologia, quando a gente sabe usar ao nosso favor, ela é muito bem-vinda. Então, nesse caso da neuroeducação, eu acredito que vamos aí conseguir ter uma evolução nos diagnósticos desses alunos. Danúbia, queria agradecer mais uma vez a sua vinda ao TH Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com você, Lucas. Muito obrigada. Com essas informações, o TH Entrevista dessa semana fica por aqui. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima.